A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, graças a Deus, Deus assim maravilhoso, Deus assim santo. Ontem eu ministrei a palavra do Senhor, né, aqui em Mateus capítulo 8, né, o versículo 5. Essa foi a leitura que eu ministrei ontem. E eu quero aqui dar hoje o discipulado, amém, referente à mensagem que eu ministrei ontem. O tema da ministração foi bênção segundo a fé. Aleluia. Chegou o momento do nosso discipulado manancial semanal, a paz do Senhor. Aleluia. Aqui eu coloquei o esboço, bem organizado, com o versículo que foi citado ontem, para você, assim, meditar. Amém. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 10, eu somente assim vou ler aqui esse versículo 5, né? Aleluia. Não, aqui é apenas o título do versículo. Amém. Centurião demonstra uma fé que impressionou Jesus. Nós vemos que o centurião, que era um capitão, ele demonstrou uma fé que impressionou Jesus, chamou a atenção de Jesus. A fé desse centurião também nos chama a nossa atenção, assim como chamou a atenção de Jesus. Aleluia. Ele não era judeu, ele era romano, e esse centurião ele conhecia sobre a autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e ele entendeu que uma palavra do Senhor é suficiente para mudar qualquer cativeiro, qualquer situação, amado. Qualquer situação, amada. Oh, aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 10 diz que em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Nós vemos que Jesus declarou isso sobre o centurião, dizendo que em todo Israel Jesus não tinha encontrado tanta fé. Jesus se alegra quando nós temos fé, amado. Ou amada, você que não pôde ir na igreja ontem, aqui em Aracaju, essa ministração foi ministrada ontem, ali na nossa igreja em Aracaju à noite. Jesus se alegra, amado, amada, quando nós temos fé. Quando Jesus achar alguém que tem fé, Jesus se alegra. Jesus, ele declarou que nem mesmo em Israel, todo Israel, irmão, não encontrou tanta fé como a fé daquele capitão, daquele centurião. A fé verdadeira, amado irmão, move o coração de Deus. E libera milagres, irmãos, respostas e bênçãos. Se você olhar para a história de antigamente da igreja primitiva, você vê que os sinais seguiam os discípulos. E a palavra nos fala que os milagres seguirão aqueles que creem. Oh, aleluia. Os milagres te procuram, amado. É a fé, querido. Não estou falando de fé. Eu não estou falando de emoção. Por isso que nós temos dificuldade de ver milagres na igreja. Curas como a igreja primitiva. Temos dificuldade de ver. Porque o povo está sem fé, irmãos. Porque se o povo tivesse fé na palavra de Deus, os milagres eram liberados. As respostas e as bênçãos aconteciam de uma forma de normalidade.
O milagre acontecer no nosso meio, irmãos, no meio da igreja, tem que ser uma normalidade, irmãos. Porque a palavra de Deus não nos fala desta forma. Aqui nesta ministração, eu quero falar de 4 pontos importantes para nós receber as bênçãos segundo a fé. E aqui está o primeiro ponto importante. Conforme a tua fé. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 29, diz assim: seja vós feito segundo a vossa fé. Agora você entende porque muitas vezes, querido que está me ouvindo, muitos não recebem milagres porque esta pessoa no seu coração não tem fé. Se nós recebemos segundo a nossa fé, querido, se nosso coração não tem fé, nós não vamos receber nada, irmãos. E a vida que segue, né? Nós não recebemos nada porque é segundo a nossa fé. É segundo o que você tem no seu coração, amado. Amada do Senhor. A pergunta seria: o que você tem no seu coração, querido? O que você tem no seu coração, querido? Se a bênção é conforme a tua fé. Agora você entende por que uns são abençoados e outros não? É por causa do coração. O que tem desse coração? Será que o seu Espírito Santo fosse examinar nosso coração, coração de cada irmão, irmã, será que acharia fé? Pois é, por isso que o Senhor Jesus, ele admirou esse centurião. E por isso que o Senhor Jesus, ele declarou em todo Israel, ele não encontrou tanta fé. Aleluia. Querido, amado do Senhor, Deus, ele trabalha conforme a confiança que você coloca nele. Qual é a confiança, meu querido, meu amado, que você tem colocado no Senhor? Aleluia. Aleluia. Qual o seu grau de confiança? Qual o seu grau de fé, querido, que você tem no seu coração? Qual o seu grau de confiança que você tem a Deus? Então Deus trabalha conforme a confiança que você tem nele. A fé, amados irmãos, querido, você que está me ouvindo neste momento, a fé abre portas impossíveis. As portas impossíveis, irmão, é a fé que abre. A fé é a chave para abrir portas impossíveis. Muitas vezes você está diante de uma situação impossível. Pode ser que neste momento você está ouvindo esta mensagem e você está enfrentando uma situação impossível. Oh, aleluia. E você não tem a chave desta porta para abrir esta porta. Oh, aleluia. E eu quero dizer para você, querido, amado, que a sua fé é a chave para abrir esta porta. Levanta a sua mão direita para o céu. Ah, maravilha. Levanta a sua mão para o céu e declara a fé. Abre portas impossíveis. É preciso você ter fé. E a fé vai abrir esta porta.
mesmo que ela seja uma porta impossível, o Senhor vai abrir esta porta. Aleluia. Conforme a fé, quem recebe, quem crê, recebe além do natural de Deus. A pessoa que crê, querido amado do Senhor, vai sair do natural e vai entrar no sobrenatural de Deus, se você crê. Então, o primeiro ponto, irmão, é conforme a tua fé. O segundo ponto é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Bendito seja Deus. Veja, querido, que o grão de mostarda é pequenino. É muito pequeno. O pé da mostarda é muito alto, mas a mostarda é pequenina, irmão. Jesus está ensinando que se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, dirás o monte, para o monte sair de um lugar para outro. Mateus capítulo 17, versículo 20. Nos fala desta forma: se tiveste fé, como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Olha bem aqui a palavra, querido. Presta bem atenção. Está dizendo: se tiveste fé, se ter fé, se há em você alguma fé, como um grão de mostarda, nada vos será impossível, irmão. Tudo haverá de acontecer ao teu favor. Deus não procura uma fé grande, mas uma fé sincera e verdadeira. Aleluia. Deus não está procurando uma grande fé, mas que você seja verdadeiro. Tenha uma fé verdadeira, querido. E a tua história haverá de mudar. A tua história, minha irmã, meu irmão, haverá de mudar. Aleluia. Deus está procurando. Deixa Deus achar você, irmão. Deixa Jesus te achar, minha irmã. Oh, glória a Deus. Deixa o Senhor te achar. Aleluia. Uma pequena fé em um grande Deus produz milagre. Uma pequena fé em um grande Deus que produz milagre. Esta tua pequena fé tem que estar canalizada a este Deus, a este grande Deus. E este grande Deus opera milagre. Aleluia. Opera milagre na minha vida. Opera milagre na sua vida, irmão, irmã. Aleluia. E maravilha do céu haverá de acontecer. Mudança haverá de acontecer. Aleluia. Haverá milagres, milagres e milagres. Bendito seja Deus. A fé faz montanhas saírem do caminho. Se tem alguma montanha, algum obstáculo que está no seu caminho, assim como a pedra que estava na porta do túmulo de Lázaro, estava no caminho para impedir a ressurreição. E quando aquela pedra estava no caminho, foi removida.
Diz a palavra que Lázaro ressuscitou, que Lázaro saiu do túmulo para fora. Aleluia! Então a fé faz montanhas saírem do caminho, irmão. Até quando que você vai deixar esta montanha em seu caminho e não vai removê-la pela fé? Este é o segundo ponto. A fé do tamanho de um grão de mostarda. O terceiro ponto, tudo é possível aos que crêem. Bendito seja Deus. Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Nos fala desta forma: se tu podes crer, tudo é possível aos que crêem. É possível, meu irmão, para você, se você crê. Aleluia. Nós vimos no primeiro ponto, é conforme a tua fé. Nós vimos no segundo ponto, a fé tamanho do grão de mostarda. E nós estamos vendo nesse terceiro ponto, que tudo é possível aquele que crê. Oh, amado, aleluia. Essa palavra tudo, querido. Então, teus problemas entram nesta palavra tudo. Então, basta você crer no seu coração. Aleluia. Jesus, ele procura sempre alguém que crê. Jesus sempre procura alguém que ainda tem fé. Somente Jesus chegou no velório de Lázaro, 4 dias. Jesus levou para chegar até aquela aldeia. Jesus chegando até aquela aldeia, irmãos, que está me ouvindo. Jesus procurou alguém que viesse crer. Bastava uma pessoa que viesse crer. Quando Jesus ali chegou, todos se aproximaram em Jesus. Mas muitos não criam, pois Lázaro tinha morrido. Ali naquele velório somente tinha irmãos que estão me ouvindo. Só choro e lágrimas e sofrimento. Mas Jesus procurava alguém que viesse crer. A palavra de Marcos 9:3 fala que tudo é possível aquele que crê. Então Jesus procurava alguém que viesse crer. As duas irmãs do falecido Lázaro, uma declarou dizendo: Senhor, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas a outra creu. Jesus abriu a sua boca e declarou: tudo é possível. Aquele que crê, Jesus abriu a sua boca e declarou: quem crê verás a glória. A glória será manifestada quando a pessoa crê verdadeiramente. A glória que Jesus estava falando era a ressurreição de Lázaro. A glória a trazer Lázaro para fora do túmulo. Da mesma forma, irmão, a glória pode te visitar agora e mudar a tua história. O impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível para nós, irmãos, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Deus trabalha no impossível, irmão, do homem. Deus trabalha no impossível da minha vida. Ele faz maravilha. A incredulidade, irmão, limita, mas a fé rompe os limites. O espírito de incredulidade muitas vezes está presente em vários lugares. Não permita, meu amado irmão, minha amada irmã, que o espírito da incredulidade venha permanecer na tua casa, na tua vida.
na tua igreja. Não. É a fé, irmãos, que tem que permanecer. Pois a fé vai romper os limites e a vitória vai chegar. Quem crê não desiste da promessa. Há uma promessa. Há uma promessa, querido. Uma promessa que foi declarada. Há uma promessa a teu favor. É preciso você crer na promessa. Não desista da promessa. Tem uma promessa que foi liberada para você, irmãos. Tem uma promessa que foi liberada para mim. Tem uma promessa, querido, querida, que foi liberado para cada um de nós. Aleluia. Esta promessa, está viva. E Deus cumpre a sua promessa. Aleluia. Nós vimos aqui, querido, querida, o terceiro ponto: tudo é possível aos que crê. O quarto ponto, aleluia, da nossa ministração, o que foi ministrado ontem ali no nosso culto, Manancial de Vida de Aracaju. Eu já falei aqui do primeiro ponto, que o primeiro ponto é conforme a tua fé. Já falei aqui o segundo ponto, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Já falei aqui o terceiro ponto, que tudo é possível ao que crê. E eu quero falar aqui do quarto ponto. Jesus preparava o ambiente. Jesus, ele prepara o ambiente local. É por isso que eu tenho ensinado, irmão. Não permita que o culto da igreja seja um ambiente de velório, mas seja um ambiente de presença de Deus. Você precisa preparar o ambiente, os corações, para aleluia, a manifestação da presença de Deus. Aqui em Marcos capítulo 5, versículo 40 fala: eu tenho os feito sair. Tomou o pai e a mãe da menina. Aleluia. Glória a Deus. Aqui em Marcos capítulo 5, 40. Jesus foi em outro velório. Esse velório, irmãos, era de uma menina que tinha morrido. Quando Jesus chegou lá, naquele velório, as pessoas estavam chorando. Pois diz no costume, na cultura judaica, que muitos recebiam dinheiro para chorar em um velório, pela uma pessoa quando era querida. E quando Jesus chegou ali com os discípulos, com 2 discípulos, o ambiente era de choro, de sofrimento. Jesus chegou ali com o pai e a mãe e os discípulos ali, 2 discípulos com ele, a menina morta, e ali os amigos chorando pela morte da menina. Pensa num ambiente como este, amado. Jesus não poderia ali operar um milagre, pois o ambiente estava sem preparação. O ambiente era ambiente de velório, de morte. Jesus precisava mudar a condição daquele ambiente. Assim também somos nós, irmão. Muitas vezes estamos na igreja e o ambiente ali não é um ambiente favorável de fé. E muitas vezes nós aceitamos aquele ambiente e permanecemos ali com aquele ambiente, não mudamos nada. E muitas vezes, irmãos, aquilo ali está impedindo a presença de Deus.
a operação do Senhor. Aqui aprendemos com Jesus. Jesus colocou ali para fora da sala aquelas pessoas que estavam chorando com sentimento, outros chorando por ganhar alguma coisa, estava ali naquele ambiente de choro. Jesus preparou o ambiente e somente entrou no quarto onde a criança estava morta, a menina, somente os 2 discípulos, o pai e a mãe da menina. E ali o Senhor Jesus chamou a menina. Tabita, Tabita, acorda! Ô, glória! Aleluia! E ali aquela menina ressuscitou. Aleluia! Pois Jesus tirava do ambiente pessoas sem fé. As pessoas sem fé precisam sair do ambiente para não impedir o milagre. Tem pessoas do teu lado, irmãos, que estão duvidando de você, da sua fé. Tem duvidado. Não anda com pessoas sem fé, não, irmãos. Anda com pessoas que têm o mesmo nível de fé. Esteja com pessoas que têm o mesmo nível de fé. Mas você poderia dizer assim, mas pastor, mas na minha casa o meu esposo ou minha esposa não tem a mesma minha fé. Aí não tem jeito, irmão. Você tem que orar para Deus dar fé a essa pessoa. Aí é diferente. Mas se você andar com alguém que não tem nenhum vínculo com você, uma pessoa que não tem fé, você é contaminado, irmão, por esta falta de fé. Então você deve andar com pessoas que têm fé. Você deve aproximar de pessoas que têm a mesma fé que você tem. Jesus tirava do ambiente pessoas sem fé. Jesus preparava o ambiente. O que nós aprendemos? Que uma pessoa que não tem fé pode anular o milagre, pode impedir o grande milagre, pode impedir a ressurreição, a mudança. Então, irmãos, toma cuidado, anda com pessoas que têm fé, que têm a mesma fé que você tem. Ambiente de dúvida enfraquece o milagre. Um ambiente contaminado, irmão, enfraquece o milagre. Então é preciso que você, aleluia, prepara o ambiente. Oh, glória! Estou ministrando, aleluia, bênção segundo a fé. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Quem pode levantar a mão e exaltar o nome do Senhor? Ontem eu ministrei esta mensagem. Ambiente de dúvida enfraquece milagre, não esqueça disso. Este teu ambiente tem que ser mudado. Não aceita fazer culto frio na igreja, irmão. Não aceite, muda o ambiente. É conforme a tua fé. Precisamos estar cercados de pessoas que alimentam a nossa fé. Você precisa estar cercado por pessoas que alimentam, que têm a mesma fé que você tem. Essas pessoas ao seu lado. Estar com pessoas com a mesma fé é maravilhoso. Aleluia, atrai a presença, atrai o milagre, as maravilhas dos céus. As bênçãos não dependem somente da situação, depende da fé colocada em Deus. Quando você coloca a sua fé em Deus, o ambiente muda. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quem crê permanece, amado. Quem permanece alcança. Quem alcança glorifica a Deus. Oh, aleluia, levanta a sua mão direita para o céu. Diga, Senhor, me perdoa por duvidar.
Me perdoa por muitas vezes eu não crer. Me perdoa por muitas vezes não ter fé no Senhor. Ai, alebada cadarabás. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê permanece. Quem permanece alcança. Quem alcança glorifica a Deus. Fica na paz a todos. Ô, glória!